Então, mais um episódio do podcast é sempre sobre pessoas e hoje com mais uma pessoa, mais um grande amigo, um convidado aqui para bater um papo comigo. Quem está comigo hoje aqui é um amigão, mais um amigão, o Luciano Maroto, que além também de ser um profissional da mesma área de formação acadêmica que eu, profissional da área da educação física, é um super amigo. É um cara que pelas mãos dele já vieram para mim algumas oportunidades muito interessantes de trabalho, desde a área de palestras para profissionais de educação física, para estudantes. O Luciano trabalhou muito tempo já na coordenação de cursos em faculdade. Por indicação dele, eu já trabalhei com seleções brasileiras do esporte, porque ele conhece uma galera lá, e hoje eu tenho, então, a felicidade de ter conseguido um tempo na agenda dele para ele vir bater um papo comigo aqui. Luciano, obrigado pelo seu tempo. Queria pedir que você se apresentasse em um minutinho para a gente poder seguir em frente aqui e bater esse papo gostoso nós dois. Obrigado mais uma vez. Imagina, Ivan. Quem agradece sou eu. Vou marcar um minutinho aqui para eu não ocupar muito tempo na apresentação, tá? Tá rolando o cronômetro. Quem agradece sou eu, cara. Sabe que a gente não tem muito dessa coisa de tem tempo ou não tem. Quando você chamar, eu sempre vou ter tempo. Da mesma maneira de que você sempre se colocou disponível quando eu precisei. Fazendo mil e umas e a gente sempre esteve junto. Nunca teve aquela coisa de, putz, Luciano, hoje não dá, eu não vou conseguir. Da mesma forma, eu também com relação a você, só assim, cara, Luciano, estou precisando, a gente vai lá e está sempre disponível para atender os chamados. Sobre o Luciano, pelo Luciano, cara, eu estou num momento de assim redescoberta de quem eu sou. Então, falar hoje quem eu sou, eu não sei se eu estaria sendo muito preciso nisso. Venho da área da educação, família toda da educação, eu também sempre tive algumas verdades sobre o assunto que eu achava que fossem verdadeiras e hoje já não são mais. Então, acho que o que eu posso falar é que hoje em dia eu diria que só sei que nada sei sobre o Luciano. Não sou uma pessoa perdida, é lógico, tá? Tenho os meus objetivos, tenho uma história de vida que me trouxe até aqui, mas eu acho que o importante é a gente estar sempre se redescobrindo, se reconstruindo, para que a gente possa continuar, né? Entendendo algumas coisas que às vezes brecam as pessoas, pô, isso eu não aceito, isso não vale, isso não sei o quê, por verdades que a gente carrega. Então, essa questão de reconstrução e de estar se redescobrindo a cada dia, eu acho que isso define bastante o que eu sou hoje. Você, de fato, não é uma pessoa perdida. Eu acompanhei em vários momentos, né, transições profissionais suas e atuações profissionais suas, porque, como você bem disse, você me convidou e me chamou até para participar em algumas coisas, e você fala assim como se nossa, o Ivan nunca disse não, né? Mas eu sempre fiquei muito honrado a cada vez que você me convidou, então era muito mais sobre eu estar honrado do que eu não dizer não, né? E então você não só não é perdido, como você é um cara que eu sei da tua competência, sei da tua dedicação para as coisas que você faz. Tem uma coisa interessante que você falou agora, que é assim, só sei que nada sei e tal. E é uma coisa mais recente isso para você, né? Você era um cara que tinha um pouco mais assim de rigidez num jeito de pensar, ou eu estou enganado? É uma coisa mais recente essa flexibilidade de pensamento, uma coisa talvez não sei, de algum tempo para cá, que você está A aberto. flexibilidade de pensamento, Ivan, eu acho que eu sempre tive. Eu nunca fui uma pessoa assim no pensar muito com aquele pensamento fixo, é só assim, é só assim, é só assim. O que eu flexibilizei bastante de um tempo para cá é colocar em prática essa flexibilidade de pensamento. Certo, certo. Eu flexibilizava muito o pensamento, mas a conduta era praticamente sempre a mesma. Tá?
Até porque você era cobrado de ter, né, em algumas instituições que você trabalhou, você era cobrado de ser um cara que tivesse uma conduta assim meio fixa, né? Não é assim, eu acredito muito nisso. Na posição que eu tinha de professor, coordenador, essas coisas, você como personal, você como coaching de performance, de relacionamento, o que você fala precisa estar de acordo com o que você faz. Sim. Então, muito do que daquele Luciano de coordenação de professor que tinha, a conduta precisava estar muito bem alinhada com aquilo que eu cobrava. Porque eu jamais. Isso eu acho que é a dureza de conduta que eu falo, tá? Eu não me permitia, como não me permito hoje, mas a gente tem alguns deslizes. Hoje eu aceito isso muito melhor, mas eu não me permitia fazer coisas que as pessoas vissem e falavam, pô, o Luciano fazendo isso. Então Certo, eu nunca tirava aquela máscara de coordenador e de professor. certo. Eu entendo. Eu entendo porque assim é difícil a gente. Eu entendo. Entendo porque porra, lógico. Eu, coordenador, como é que eu O que vou as pessoas vão pensar, né? vão pensar de mim, né? Como assim, né? Falhar como coordenador. Eu como personal, assim, como assim eu ganhei uns quilinhos como personal? Exatamente. Como pode? Exatamente. Como é possível, né? E a, E às vezes, e a gente, como é libertador, quando um dia você fala assim, porra, como personal também sou humano, preciso em dizer quem eu sou. É de muita coragem falar isso e é de muita maturidade, porque deixa eu falar uma coisa assim. Quando que caiu a ficha, né? Para mudar um pouco isso. Eu sempre, professor, falando na frente de aluno, coordenação com aluno, professor, direção, essas coisas todas. Mas o que mais me fez ter essa mudança, essa visão, foi quando eu comecei a fazer algumas palestras lá no centro onde eu frequento, tá? Eu frequento o centro kardecista e começava a falar, cara, e ali começou a cair muito a ficha, cara. Falei, porra, que eu tô falando coisa que teoricamente eu tô passando uma mensagem para os outros do que é ser o correto. Não o correto em questão de, meu, você tem que estudar, tem que ir para tirar prova, não pode colar, em conduta de vida. certo, E muitas vezes eu procurava alguma coisa para falar nessas palestras, eu falava, meu, eu não tenho condição de falar sobre isso. Eu falei, pô, mas por que não? Porque a gente é a tem que pergunta que eu honrar, te faria agora. Por que não? Porque você é um dos caras mais corretos que eu conheço. Por que não? mas porque tem coisas que a gente não está preparado para falar ainda, principalmente naquele ambiente. Você entendeu? Certo. Que nem eu vou falar, puta, dar um exemplo besta aqui. Eu vou lá fazer uma palestra, palestrar para as pessoas de que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Eu não posso pensar mal do Ivan, não posso querer o mal dele, eu não posso não sei o quê. Por no meu dia a dia, 23 horas por dia, eu penso, pô, aquele filho da puta fez isso, aquele maldito fez aquilo. Você entendeu? Então, e eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu não consigo falar aquilo que eu não acredito ou que eu não esteja fazendo. Fica na minha cara. Então, assim, as maiores discussões ou conversas que eu tinha séria com o Everton, que era um diretor que eu gosto, trabalha muito com ele, era isso. Cara, eu não vou fazer isso porque eu não acredito nisso. Não, mas porque a empresa, eu falei, cara, eu não vou fazer. Não adianta porque eu não vou. A pessoa vai ver na minha cara que eu estou falando uma coisa que eu não acredito, que eu estou inventando, que eu estou mentindo. Então, eu não faço. Então, quando eu comecei a fazer essas palestras no centro, eu comecei a me abrir mais para isso. No sentido de, cara, você está vendo como você não é perfeito? Se você não consegue falar sobre isso porque você pratica aquilo que você vai falar para as pessoas não praticarem, aí você tem que ser um pouco mais maleável, você começa a flexibilizar um pouco mais. Aí eu comecei a ter algumas coisas. Tem uma música que acho que representa muito isso, que é do Oswaldo Montenegro, que é a música que chama-se A Lista. E uma das frases, dos trechos da música fala assim: aonde você mais se reconhece?
nas fotos antigas ou no espelho de agora. Então, essas coisas vão. Então, isso abriu bastante. Eu sempre frequentei esses centros, sempre tive esse lado espiritual desde muito tempo, cuidado, mas essa ficha caiu quando realmente eu comecei a fazer essas palestras. Eu falei, cara, eu não posso falar umas coisas aqui, sair ali amanhã e os caras viram fazendo tudo o contrário do que eu faço, que é diferente da atuação profissional. Eu podia muito bem falar para o cara, ô, malandrão, não cola porque eu vou te dar um zero. Mas quando nós estamos sentados do outro lado, numa carteira, fazendo um curso, estudando, cara, se você não conseguiu estudar direito, se você, cara, você vai levar uma colinha, você vai tentar de alguma maneira burlar aquilo lá, e é uma coisa super normal. Não afeta a vida de ninguém. Então, ali eu estava, como coordenador, falando: você não vai colar, você vai ter que tirar o 10 por competência e não por cola. Aqui no centro, eu falava, cara, não faz o mal para os outros, porque não é bom para a vida de ninguém, nem tua, nem do cara. Eu saio lá e fico chutando a cabeça dos outros, entendeu? Então, isso me ajudou bastante a ter esse pensamento de hoje. A gente está em constante mudança, em constante aprendizado, e, cara, então, as verdades de ontem não são mais as verdades de hoje. E naquela música também fala, como que era? Tem uma que era. Você já ouviu essa música, Ivan? Não, mas eu sou fã do Oswaldo Montenegro. Então procura a lista. Tem um trecho que ele até fala também, nossa, como que era? Quantas, quantas mentiras você condenava e hoje mente para sobreviver, alguma coisa assim, entendeu? Cara, é uma música muito muito forte essa daí, assim, se você pegar e for prestar atenção na letra, no que ela representa, cara. Assim, os poetas estão sempre à frente, né? Em tempos de crise, fique perto dos poetas, porque eles estão sempre à frente dos artistas. Luciano, você é um cara verdadeiro, você é um cara cujos alunos que estiveram sob a sua orientação te respeitavam demais. Eu acho que existe uma vantagem enorme, enorme em, em a gente conseguir de fato assumir que a maioria daquelas verdades que a gente vive naquele momento, elas podem ser temporárias, que talvez seja um pouco do que essa música disse para você, e eu vou te dizer como é que eu muito cedo resolvi essas coisas que você estava falando agora. Puxa, como é que eu posso ir palestrar e dizer para as pessoas, olha, não pise na cabeça do outro, se eu, de tempos em tempos, piso? Eu resolvi muito rapidamente da seguinte forma: desde que aquilo não seja, obviamente, algo que atente contra a moral, contra a lei e tal, eu resolvi de um jeito muito simples e que me deu muito palco. Eu comecei a palestrar dizendo, olha só, vou te dizer que muitas vezes eu vou subir no palco, dizer para você não pise e eu vou pisar. Então eu vim aqui dizer para você como é que é a experiência de um ser humano que sobe no palco e diz não pise e a pessoa pisa, né? Então eu tô vindo aqui para não para te autorizar a pisar na cabeça de alguém, mas para te dizer que mesmo quando você diz que não vai pisar, você acaba pisando. Sabe que eu também me deparo com essas coisas, também me deparo com essa coisa assim de tentar ser o filho mais legal que eu posso ser para os meus pais, e nem sempre eu sou, né? Então eu resolvi muito cedo a coisa desse jeito. E te ouvindo falar agora, parece que você chegou numa coisa assim do tipo, puxa, que alívio que tem sido para mim. Não sei se eu estou enganado, mas parece que você está falando de um alívio que alívio tem sido para mim quando eu pude pensar assim, puxa, era tão difícil chegar lá e dizer não pise na cabeça de alguém e saber que eu piso. Mas de repente eu me liguei que é assim mesmo, eu piso mesmo na cabeça das pessoas e passo 23 horas por dia, de repente, não gostando de alguém. Eu acho, então, eu entendi, acho que você está falando, mas eu vejo assim, aí a gente precisa separar nesse contexto todo o que é maldade e o que não é. Você Exatamente, ó, né? Tirando o que é.
A gente pisar proibido. na cabeça dos outros por ignorância, vamos por assim, né? Sem maldade, isso aí existe, sabe? Ou até mesmo O- assim por um pouco de interesse próprio, né? Não, não por Também maldade, mas é um pouquinho de maldade, né? Se é por interesse próprio, você está pisando em alguém, é por maldade, velho. Para, isso tá aí bom. não existe. É a mesma coisa. Como não existe um pouquinho de maldade salutar, como não existe eu estou só um pouquinho grávida. Você tá vendo? Mas você tá vendo por que que eu te admiro? Porque, né, você tá um degrau acima, ou pelo menos um degrau acima de mim, nessa Ah, percepção de humanidade. e outra questão é a gente, que isso aí eu acredito que você tem bastante, principalmente pelo que você faz, é o nosso olhar sem julgar. É a gente entender que aquilo pode acontecer e eu não estou julgando, eu vou ajudar, meu, o cara tá pisando na cabeça do outro, eu não quero julgar o pôr as tabelas, não. Eu posso te ajudar para você não repetir mais isso? Acho que esse é o ponto. É a não maldade e o não julgar. Tá? Então, é esse ponto que eu falo quando eu me referia, eu estou preciso falar disso, eu não estou preparado para falar disso, pensando nessas duas coisas, a maldade e o não julgar. Porque quando você deixa de julgar, cara, a vida fica um pouco mais Nossa, tranquila. Luciano, para mim, o aprender a tirar o julgamento foi o negócio, foi uma das coisas assim muito marcantes no meu trabalho. E essa coisa de eu ler sobre a ausência de julgamento foi em 1999 para 2000. Eu me formei em 99 na faculdade. E aí, quando você fala, poxa, você faz isso muito bem, que é não julgar e tal, até hoje, até hoje, eu estou aqui com você nesse bate-papo, não me exige isso, mas até hoje, quando eu vou entrar numa sessão de coaching, seja ela um coaching de relacionamento, um coaching de bem-estar e tal, até mesmo uma sessão de personal ou um coaching de performance. Até hoje, eu me programo para fazer uma sessão onde tirar o julgamento é importante. Então, você tocou num assunto, você desculpa que eu roubei um tempo falando de mim, você é a estrela do papo hoje, mas isso é um Beleza, negócio feito. super importante, um negócio muito importante, muito. Que nem diz a Hortência do Rubinho, então uma estrela tá na bunda, né? Que nem dizia, não, desculpa, você repete, por favor, que você falou rápido demais. Que nem diz quem? Ah, eu já te falei isso no curso, lembra que esse negócio de estrela, acho que foi a Hortência que falou, tenho quase certeza, é que ficar dando nome é complicado, mas acho que foi ela que falou sim, da estrela do Rubinho Barrichello. Ela estava falando de esse tem estrela, aquele tem estrela, e a do Rubinho está na bunda, porque ela se apaga cada vez que ele senta no carro. Mas é só para falar sobre a estrela, que, você, né? Que ninguém é estrela, cara. A gente Não tá. tem, é difícil. Não, o esporte ele é uma espécie de um cenário que quem está inserido nesse cenário está operando na vida de um jeito um pouco diferente do que pessoas que não estão inseridas no esporte. Isso é uma coisa importante de dizer. O esporte vai contra o título principal do seu podcast. O esporte não é sobre pessoas. Não é. Não dá para Por pensar, não dá para pensar que o esporte é sobre ser bonzinho. Não que é. eu estou te falando isso? Um dia, cara, eu era trabalhar com preparação física no futsal, e um dia a gente estava num jogo e tinha um atleta que estava meio lesionado, assim, ele estava com dor, isso, aquilo, então ele ficou no banco para fazer número. E aí o jogo foi desenvolvendo e num certo momento, cara, o cara era o bambambam do time, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o técnico olhou para mim e falou, chama tal pessoa. Eu falei, fulano, vem. Ele sentou do meu lado e falou, porra, Luma, tá doendo. Eu falei, bichão, agora não é hora de sentir dor, não, filho. Você não pode sentir dor agora. Dane-se, vai lá e faz o que tem que fazer. Depois a gente resolve isso daí. Então, é assim, o esporte não é sobre pessoas e não é para pessoas normais. É Exatamente, para exatamente. quem realmente está afim. O cara foi lá, resolveu, não sentiu dor, saiu do jogo e falou, pô, eu não estou aguentando de dor. Eu falei, mas você fez o que tinha que fazer. Agora a gente vai ver.
Puxa, que legal que você tocou nisso, porque outra coisa importante sobre a mente do atleta é que no trabalho de performance, o atleta tem que ser condicionado a também não julgar o resultado da ação, os resultados das suas ações. Então, por exemplo, um atleta, vou pegar um exemplo do futebol e a gente pode pensar no tênis, no golfe e vários outros esportes. Brasil e Argentina. Pênalti para o Brasil. Vai um brasileiro cobrar o pênalti, perde o pênalti. Chuta para fora. Esse cara, se ele ficar julgando como muito ruim o resultado da ação dele, e ele não voltar rapidamente para operação mental melhor de performance, ele vai performar pior. Então, a ausência, poder dissociar o julgamento do resultado da ação é uma coisa importante. Então, o não julgar no esporte também é importante, não como aí não como veículo de comunicação no sentido do coaching ou daquilo que você estava falando, de uma palestra num centro espírita ou de uma palestra humanitária ou qualquer coisa assim, mas como elemento de performance. Só ficando um pouquinho só no esporte, né? Não sei se a gente vai sair desse assunto, mas, cara, que tá na moda agora é esse técnico do Palmeiras, o português. E ele falou uma coisa, cara, que assim, eu trabalhei com futebol há muito tempo, que é o ambiente que ele trabalha e que eu pesquei. Ele fala algumas coisas assim, cara, ele consegue verbalizar e estruturar algumas coisas que a gente falava lá atrás. Eu falo, cara, por que que eu não percebi? Por que que eu não percebia isso antes, né? Talvez resolveria muita coisa. Aquela coisa de, puta, esse cara é fominha demais. Aquele atacante que só quer ele fazer o gol. E isso daí era permitido para esse cara. Por quê? Porque esse cara é o artilheiro, ele tem que fazer o gol, ele tem que não sei o quê, ele tem que não sei o que lá. Então, ele podia ser fominha. O outro cara que vinha mais de trás, que não era o artilheiro que deveria fazer o gol, se ele fizesse uma, duas, era fominha, era xingado, era o técnico tirava do time. Né? Cara, e eu escutei ele falar uma coisa que para mim resolveu aquilo. Eu escutei ele falar assim, dando uma palestra, e falar que os jogadores têm que. Isso eu acho que está até no livro dele, não sei, eu não li o livro dele ainda. Ele falando alguma coisa relacionada a isso, ele falou: Meu, vocês têm que fazer aquilo que vocês acreditam, vocês precisam ter confiança naquilo que vocês vão fazer. O resultado talvez não saia como vocês queiram, mas vocês tentaram, tiveram confiança, foram e fizeram. O problema é quando você fica tentando, 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 tentando e buscando a glória só para si. Porque se eu fizer o gol, eu vou ser, se eu fizer o gol, eu não sei o quê. Ele falou: eu gosto disso no meu time. Só que eu quero que os jogadores tenham o seguinte pensamento: eu vou poder fazer uma para mim, desde que eu já tenha feito uma para o time. E você ficar alternando. Faça uma pelo time e faça uma por você. Então, você ser fominha uma vez e a próxima você ser fominha, mas na terceira você jogar para o time, deixar de ser fominha e favorecer o teu. Cara, isso daí eu achei sensacional. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, entendeu? E a gente trabalha com isso, Entendi. sabe que é assim. Na minha opinião, o técnico está lá para fazer a seleção ganhar o máximo possível de jogos. E se para fazer isso a bola tem que chegar o maior número de vezes no pé daquele que individualmente mais faz decidir, senta com o time, conversa com o time e fala para o time: olha, nesses próximos 2, 3, 4, 12 jogos, nós vamos jogar e nós vamos treinar de modo que a bola chegue o mais número de vezes no pé do fulano de tal, porque é ele que vai decidir. Né? Então, mas aí tem, Se mas essa aí tem uma. Isso aí eu também acho. Também acho, não. Eu não acho nada, porque quem acha não sabe, quem não sabe acha. Eu também acredito em algumas coisas assim. Vamos lá. O que você falou agora, na seleção brasileira, se você for para o Mundial, Copa do Mundo, são 7 jogos. Exato, exato. Você sustenta um grupo em 7 jogos assim, cara, ó, o Ivan é o bicho, velho. O jogo é para ele. Cara, ali todo mundo quer ser campeão mundial, ali todo mundo quer receber a grana que vai receber, ali todo mundo quer ter a visibilidade que vai ter. Você vai ser campeão mundial, tá na fita. O difícil é você ter esse pensamento
durante uma temporada, 2, 3, que nem o Abel Ferreira está no Palmeiras. Perfeito. Aí eu concordo contigo. Não, aí, puta, Luciano, você pegou um negócio que é. Tá certo. Você pegou um negócio. Não, você pegou uma diferença aqui brutal. Você Porque pegou uma você diferença pega brutal. qualquer entrevista do Abel Ferreira, esse cara, não sei, eu tive uma admiração por ele desde a primeira entrevista dele quando ele chegou no Palmeiras. Não porque eu sou palmeirense, então eu acompanhei. Mas, cara, em todas as entrevistas coletivas pós-jogo, as pessoas insistem em perguntar para ele. E esse jogador, ele nunca fala individualmente do jogador. Não, Ele fala do peraí. meu time, do meu grupo. Aqui você chegou num ponto brutal que é assim, ó. Aqui você chegou no limite do meu conhecimento. A partir de agora, eu só te escuto, eu não consigo mais dar palpite. O que destrói esses grupos é o que o pessoal fala de vestiário. É o relacionamento dos caras lá dentro. Se ele perder mão disso, você pode ver que o time do Palmeiras começa a ir embora. Aí você começa Claro, a ver, sabe uma característica dele, cara, que você vê o trabalho mental que ele faz, cara, que é ferrado. Eu faço assim, eu consigo separar e tem que separar bem esporte individual e coletivo. Porque você trabalhar o mental de um tenista, de um golfista, de uma, sei lá, de uma pessoa que, de um nadador, cara, é muito mais tranquilo do que você trabalhar o mental de uma equipe coletiva. Porque se você pegar o individual no coletivo, o individual no esporte individual, os problemas familiares de namorada, de ego, não sei o quê, é igual. O diferente do coletivo é você fazer aquele cara conseguir entender que ele não é melhor e ninguém é mais do que os outros 23 que estão ali no grupo. um bom exemplo onde a identidade coletiva, ela assim, ela superou e não necessitaria de um trabalho de um profissional de preparação mental. Seleção brasileira de voleibol sob o comando do Bernardinho. A No caso do identidade Ricardinho. coletiva, ela não precisava de ninguém mexer ali. Individualmente, talvez um atleta ou outro se beneficiasse de um coach de performance, de um preparador mental. Talvez. Mas Eu ia te dar, a identidade coletiva não quer precisava. dizer, eu ia te dar o exemplo do Bernardinho mesmo, da seleção brasileira, de um caso que aconteceu quando ele afastou o Ricardinho. O melhor levantador do mundo ele tirou da seleção, porque aquele cara estava destruindo toda a unidade, esse mental coletivo que tinha. E No ele vestiário. No vestiário, não é só na quadra, era no vestiário. e o Bernardinho falou numa entrevista dele, ele falou o seguinte: quando eu fiz isso, o Escadinha, o Serginho, que era o capitão da seleção, depois que eu fiz isso, o Serginho me chamou e falou: Bernardinho, eu não esperava nada mais do que isso de você. Então, quer dizer, existe isso. Você vê isso no Palmeiras hoje, no time de futebol, que é o que você não vê hoje no Flamengo, no Corinthians. Então, você vê algumas diferenças, cara. E não é puxando a sardinha para o meu time, mas você vê algumas diferenças. Claro, E claro. Aliás, o trabalho mental, indiscutivelmente, o Palmeiras está numa fase. você vê o trabalho mental bem feito, que é o que a gente vê aí, você, meu, o Abel Ferreira, ele leva vermelho, ele dá chilique, e Não, ele toma a advertência do. o time mantém ali, ó. Se o Palmeiras não tem jogador expulso por reclamação, não tem jogador expulso por nada. Tem jogador expulso assim, por jogada que chega atrasado, isso aí é normal. Mas o mental do time do Palmeiras, cara, é assim, coisa de louco. Eu, como você, eu também. Eu trabalhei um tempo de personal e ao mesmo tempo com a preparação física. E foi, graças a Deus, eu sempre tive eu sempre consegui separar muito bem isso. De não ter com o meu aluno de personal a mesma conduta, as mesmas atitudes, as mesmas, o mesmo linguajar que eu tinha com o atleta. Então, eu tinha bem claro, o atleta, bichão, você está aqui porque você quer, você vai ter que fazer e acabou. Você não quer chegar lá e ganhar, então faz o que eu estou mandando. Porque se você não ganhar, você vem me cobrar. Com o personal, bichão, vamos treinar hoje? Porra, você está aqui, treina. Cara, tem que entender que o cara tem uma vida fora dali. O cara também está ali. Sim, O cara sim. também está ali porque ele quer, mas ele está me pagando para estar ali. Então, então,
São visões realmente diferentes, cara. O lidar com as coisas são completamente diferentes, cara. Agora, assim, se a gente puder mudar um pouco assim de assunto, me conta. Você começou o papo falando para mim que você é um cara tá se descobrindo de novo. Tá. Você falou que você está num momento assim. Eu quero te ouvir sobre futuro. Quando você olha assim, e fala, porra, nós estamos em 2023, sei lá, teus próximos anos. O que que você pensa sobre o seu futuro? Pessoal, profissional, e se você puder também me conta do teu futuro relacional. Você tem uma mulher, você está junto com ela, como é que você conheceu tua mulher? Me fala do teu amor. Quero saber dessas coisas. Futuro. Luciano, daqui 10, 20 anos, apesar de todas as mudanças que vêm ocorrendo, que eu te falei, cara, não vai ser muito diferente. Não vai. Porque eu penso assim, Ivan, apesar de nós buscarmos essa mudança, buscarmos nos atualizar, buscar, puta, eu tenho que ter 60 anos, mas não posso ser aquele velho chato, eu tenho que me atualizar em tudo que está acontecendo. É verdade. Eu tenho. Cara, como também não posso ter aquela imagem que pau que nasce torto, morre torto. Então, as duas coisas vão fechando e te deixam um espaço muito curto para mudanças. Tá? Eu posso te exemplificar isso daí com a seguinte frase: o fruto nunca cai longe da árvore. Você acha que à Como... medida que o tempo vai passando, o escopo para mudança vai reduzindo? Não, 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 não é isso. Tá? Não é à medida que o tempo vai passando, é durante a tua vida inteira. O escopo é sempre esse. Ah, a gente sempre tem um espaço muito pequeno para mudar, você acha isso? Eu acho. Eu acho. As mudanças. Existem os fora da casinha, existem os pontos fora da curva. Que não somos nem eu nem você. Eu acho que não. Se você parar para pensar, por que eu tenho isso? Por que eu falei o fruto nunca cai longe da árvore? E tem uma outra música da Elis Regina que fala como nossos pais. Que a música não é dela, né? A música é do Belchior, mas ela que interpretava. Por mais que a gente mude, por mais que a Tá gente certo. mude, a gente sempre vai buscar as nossas raízes e Entendi, entendi. tá sempre preso nelas. A gente nunca vai conseguir uma mudança significativa, sim, mas nunca Eu uma mudança entendi. Não, não, muito. não, eu entendi. Puta, eu entendi. Você Isso é a evolução da humanidade. Se você pegar a evolução da humanidade, é exatamente isso. As coisas levam um determinado período de tempo para as mudanças acontecerem. Não é da noite para o dia. As coisas vêm acontecendo. Quando que vamos pôr assim, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente falaria, aceitaria o que está acontecendo com relação a essa coisa de gênero, essas coisas todas. Quanto tempo levou para isso chegar no que está agora? Tirando os pontos fora da curva, que dão aqueles empurrãozinhos, sabe? Pô, precisa mudar. Mas as coisas levam tempo. eu entendi, eu entendi. Uma coisa interessante foi, eu te perguntei sobre o futuro, e você falou, ó, eu no futuro, eu não vou ser muito diferente do que eu sou, mas eu também não quero viver sob aquela máxima de que pau que nasce torto, morre torto, ou seja, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas eu também entendo que o espaço para a mudança do ser humano não é um espaço tão largo. E aí foi quando você falou assim, você fez um movimento de aproximar uma mão da outra. Quando você fez esse movimento de aproximar uma mão da outra e falar assim, né, de um espaço reduzido, eu, num certo sentido, como eu te conheço, eu sei que você é um cara aberto à mudança. Eu olhei e falei, não, mas espera aí, como assim um espaço assim? Você acha que à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a capacidade da gente mudar? Você falou, não, eu acho que a capacidade da gente mudar, ela é limitada assim, nesse espaço. E a pergunta que eu te fiz é, mas esse espaço, então, é tão reduzido? Você falou, não, ele não é tão reduzido, mas ele é o espaço que a evolução permite. É isso que você disse, né? Porque a evolução permite
um determinado espaço de mudança. Existem os caras fora da curva. E se eu, Ivan, fosse um cara fora da curva, você nem estaria conversando comigo. Por quê? Porque hoje eu estaria, sei lá, no topo de uma montanha, pintado de laranja, com 8 placas, dizendo, sei lá, vamos fazer isso, aquilo. Eu seria um revolucionário no dia de hoje, né? Esse seria o ponto fora da curva para você, pelo que eu entendi, né? Então a gente não estaria assim conseguindo conversar porque eu estaria tão fora da curva no ponto de mudança e talvez até tivesse toda a razão, mas só me dessem razão daqui 15 anos, porque o que eu estou falando hoje não seria possível absorver pela dada o Eu status costumo, quo. eu costumo sempre falar assim, ou pensar assim, ver as pessoas que você conhece há um bom Certo? tempo, vê, volta lá há 20 anos atrás, quando você conhecia aquela pessoa, e vê hoje o quanto que ela mudou. Tá certo. Não, você faz O um. mundo, o mundo passou por mudanças assim tremendas, e o quanto que essa pessoa mudou. Existem aquelas que mudam muito, mas tem a maioria, eu acredito, que vem trazendo mudanças, vão acrescentando, vão melhorando, vão não sei o quê. Mas a pessoa que acredita no casamento, que nem eu acredito no casamento. Sempre achei o casamento, por aquela coisa, união, porque isso vem de família. A minha família, sempre, apesar que num certo momento desestruturou, um separou, outro separou, outro separou, mas eu trago isso comigo. Se você perguntar para mim, e você e a Cláudia hoje? Ela mora na casa dela e eu moro na minha. Como você não acredita? Lembra do paradoxo? Você não acredita no casamento, ter um casal? Sim, mas eu acho que mudou. Não dá para morar mais junto porque tem coisas que são incompatíveis. Talvez se eu estivesse morando com a Cláudia hoje, ou duas pessoas que moram junto, a chance de a coisa ser falar em traição, não só em traição, um homem, mulher, eu vou ter que catar outra. De traição de sentimentos e de posicionamentos é muito maior do que se cada um morar na sua casa. Porque precisa tirar, o casamento não é nem a palavra, talvez, aí, né? O casamento é uma coisa que vem instituída aí, que está na nossa cabeça assim. Você pensa numa união entre duas pessoas, logo vem o casamento. Então, porque o casamento foi uma palavra que encontraram para isso, duas pessoas juntas. Então, acho que eu acredito muito no relacionamento. Então, vem tudo aquilo que você está falando, monogamia, respeito. Então, quando você respeita as pessoas e quando se respeita, e você está num relacionamento, você não vai buscar nada fora. Só que, só, Lógico. só que conviver com as neuras e com as manias um do outro, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. A Cláudia leva numa boa o fato de que vocês não precisam residir na mesma casa? Sim, a gente tem essa. Inclusive, eu falei para ela, eu estava conversando tem uns tempos atrás, assim, talvez a gente vá morar junto quando tiver uns 70, 80 anos, que um vai precisar ajudar, dar a mão para o outro e para o banheiro. Há quantos Mas anos vocês estão juntos? 15, acho que quase 15. Isso aí também, irmão, foi por conta de circunstâncias da vida. Me Porque explica melhor. quando nós nos conhecemos, eu tinha meu pai e minha mãe, nós nos conhecemos acho que em 2008. Eu tinha saído de um relacionamento, eu já tive um casamento na a Cláudia, minha terceira pessoa, né? Então já tinha saído de um casamento onde moramos juntos, um segundo que moramos juntos, e ela também tinha um casamento que ela já tinha saído, ela morava com a mãe e com o filho, e minha mãe já morava em Bragança, meus pais já moravam em Bragança, então eu era o único filho solteiro, então quem mais estava próximo do meu pai e da minha mãe era eu, e ela cuidava lá. Então não havia espaço ali naquele momento para a gente morar junto. Mesmo 2008 foi um pouco antes de eu te conhecer, né? nós nos conhecemos em 2009. Então, assim, apesar de eu morar na Moca, eu tenho meu apartamento lá na Moca, eu morava sozinho, mas não tinha espaço para ela largar a mãe dela e vir morar só eu e ela. E eu não via espaço para morar junto, ela, a mãe dela e o filho. Exatamente por aquilo. Pô, até hoje eu não vejo espaço para morar ela e o filho dela. Que idade tem o Porque filho dela? tem 34, né?
já é criado. Mas mora junto com ela ainda hoje. E, assim, tem coisas que eu vejo que acontece lá que eu fico quieto porque eu sei, não moro lá. Claro, Se eu morasse o limite dela, claro, lá, claro, seria diferente, porque seria o meu espaço também. claro. Então, esse respeito e esses conflitos, então você abre o campo de conflitos quando você, hoje em dia, no relacionamento, mora junto. Então, Isso assim, aí. pro futuro, vamos lá. Vai morar com a Cláudia, talvez lá perto dos 70, entre os 70 e 80. Ou não, depende de como a vida leva. Tá, a vida é a vida, ok. Eu, Mas, eu, eu sou uma pessoa que eu nunca, e hoje eu pago algum preço por conta disso. Eu sou uma pessoa que eu nunca me preocupei com o amanhã. tá, Relacionamento, financeiramente, profissionalmente, em tudo. Eu nunca me preocupei. Hoje eu pago algum preço por conta disso, mas o que me conforta é que o hoje eu vivo o hoje. O amanhã a gente vai construindo. Eu não tenho aquela legal. coisa, eu não tenho aquela coisa de que, porra, eu preciso ter um apartamento de 110 metros quadrados daqui a 10 anos. Cara, eu Ó, estou vivendo. deixa eu te falar uma coisa. O William Bonner, entrevistando você em 1996 e ouvindo você falar isso, ele ia cortar a entrevista e aparecer o logo da Rede Globo e você nunca mais ia aparecer na Rede Globo na sua vida. Por quê? Porque é isso que você está falando não cabia em 1996, no século passado. O que você está falando agora está completamente alinhado com pensamentos presentes. Poxa, eu estou vivendo hoje, eu estou gozando e sofrendo com o que está acontecendo na minha vida hoje. Então, mas é uma coisa, Ivan, é uma coisa que eu penso assim, mas é uma coisa diferente. Do Davi vivendo hoje, eu sei que você não pensou nisso quando você falou isso, tá? Mas só para não perder o. Isso que eu falo de viver desse jeito hoje, precisa tomar muito cuidado para não entrar no individualismo que se tem hoje. Ah, não, eu não acho que você seja um cara hedonista, egoísta, individualista. Não, eu não estou pensando nisso. Sim, 100% não, porque entendendo. hoje é bem isso, né, velho? E assim, com relação a essa questão, eu nunca gostei muito de terapia por causa disso. Talvez, aí você vai falar que aí você vai bater em mim à vontade, né? Porque é tua área aí. Mas, cara, eu nunca gostei. Eu fiz terapia uma vez na minha vida e me ajudou muito. Me ajudou muito mesmo. Inclusive a me conhecer e aceitar algumas coisas do jeito que são Tá. na minha vida e me aceitar em alguns pontos como eu sou. Mas acabou a minha terapia a partir do momento que a terapeuta quis entrar num assunto, eu falei, eu não quero falar disso. Eu lembro de você me contar isso. E aí eu percebi que todas as sessões, a partir dali, ela estava usando estratégias para entrar naquilo. Aí eu falei, filha, minha última terapia com ela foi assim, eu não falo disso nem com a minha mãe, e não vai ser com você que eu vou falar. É uma pena. Acabamos encerrando as sessões. Então, assim, é, por que eu estou falando isso? Eu liguei com individualismo, né? E aquela coisa que você falou de você ser a partir de um certo momento, você sempre ser a sua melhor versão a partir de hoje. Então, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã, e essa coisa. Eu acho que a psicologia, não sei se a psicologia ou a terapia, essas coisas, partiram muito para isso. Ou passaram essa ideia, ou eu comprei essa ideia errada. Então, isso que eu estou falando hoje, eu penso mais um pouco. Talvez essa foi a interpretação que eu tive. Mas eu via muito Que é a cara, ideia de quê? Que é a ideia de quê? De explorar. de individualismo. Não pensar no outro, ó, pensa primeiro em você e não no outro. Pensa primeiro em você. Se eu for pensar sempre primeiro em mim, e eu só vou conseguir ajudar o Ivan a partir do momento que eu não tiver mais problema nenhum, eu nunca vou ajudar ninguém, cara, porque eu sempre vou ter problema na vida. Tá certo. Então, eu nunca vou poder ajudar o Ivan no relacionamento, porque o meu relacionamento não é perfeito.
Eu nunca vou poder ajudar essa pessoa, talvez, a não se suicidar, porque a minha vida também não é perfeita. Eu sempre tenho que enxergar o meu problema muito maior que o problema dos outros. Cara, não é. O maior problema é o da pessoa, por menor que ele seja aos olhos de outra pessoa. O problema que ele está vivendo, por mais besta que possa parecer, para ele é o maior problema do mundo, cara. Aquilo desestabiliza a vida dele, aquilo desestabiliza tudo nele. Essa, Por mais essa frase que você falou é uma frase tão poderosa quanto a frase que eu tenho é sempre sobre pessoas. Eu nem consigo repetir isso. O problema que a pessoa está vivendo é o maior problema que ela está vivendo, mesmo que, que seja o menor para outra pessoa. É ótima. A frase é problema do ótima. outro, a gente sempre diminui o problema do outro, mas por mais besta que seja, a pessoa está com problema porque o seguro do carro dela não quer pagar o valor da perda total. Cara, aquilo para ela é uma avalanche de problemas. Eu falo, porra, essa pessoa sofre por causa dessa merda. Eu aqui perdi minha mãe, perdi meu pai, eu tô sem relacionamento, a Cláudia me deu um pé na bunda. Porra, como que essa mulher pode achar que isso é um problema? Porra, pra ela é um problema do cacete, velho. Porque envolve muitas coisas. Então, assim, essa questão da gente diminuir o problema dos outros, eu acho que a terapia ou a psicologia sempre passou isso para mim. Cuida de você, cuida de não sei o quê. Cuida. Eu ouvia muitas vezes, naquele período que eu morava em São Paulo e meus pais em Bragança, de pessoas assim. Eu me mobilizava daqui a qualquer momento. Teve uma passagem com a minha mãe que eu fiquei assim bem puto e não lembro por quê, eu não estava lá ou ninguém estava. Fiquei puto com a minha irmã, porque era para minha irmã, tá? Não lembro direito o que que era. Foi quando minha mãe começou a fazer quimioterapia e caiu o cabelo dela. E minha mãe sempre foi aquela pessoa que tinha o cabelão dela, sabe? Pá, arrumadinho, cabelo branco, né? Sempre foi. E, cara, eu sabia que aquilo para ela era muito dolorido, cara. Apesar que minha mãe, eu acho que ela lidou super bem com aquilo. Mas no meu ponto de vista, eu acreditava que algum dos filhos tinha que estar lá com ela. Não precisava nem falar nada, mas ela tinha que saber que tinha alguém lá. Então, e isso foi o que eu aprendi muito com meu pai. Meu pai nunca foi de falar muito, de chegar e falar, pô, filho, o que você tem? Mesmo com as minhas irmãs, sabe? Pô, vem aqui. Mas ele sempre teve, a presença física dele sempre foi muito forte. Então, a minha percepção era assim: eu posso contar com esse cara a hora que eu quiser. Porque acho que nos momentos mais difíceis ele sempre estava lá. Então, eu falava, pô, eu nunca estou sozinho. Cara. E eu acho que a gente, o ser humano precisa disso. Tipo, é que você falou, 100 pessoas que estão lá. A gente vai ter dessas 100, você vai recortando, no meu modo de ver, você tem duas. Que você pode estar. Entendi, Tem entendi. duas. É duas. É teu pai e tua mãe, velho, que vai deixar de viver a vida dele por tua causa. É teu pai e tua mãe. Tá. Entendeu? Então, essa coisa de estar disponível e se mostrar disponível sempre, você pode, desde que você não tenha um relacionamento muito ácido, que você odeie teu pai, que não sei o quê, sabe? Uma convivência normal, como todo ser humano da família tem. Você pode contar com essas duas pessoas. E eu escutava muito assim, quando eu estava indo para Bragança direto, às vezes, pô, saía daqui de São Paulo 10h30, naquela época eu ia à noite no centro, eu saía 10h30 e ia para Bragança. Eu sempre escutava, pô, Robson, você tem tua vida, é perigoso você ir para lá, você tem que viver tua vida, porque algumas pessoas acompanharam bem de perto aquela minha dedicação, sabe, de abrir mão de muita coisa para estar lá. E falava, pô, você tem a tua vida agora, você está no melhor momento da tua vida, que eu tinha acho que 40 e poucos anos. Eu falei, ô, minha querida, um dia eu me enchi o saco, eu falei, pensa no seguinte, aquelas duas pessoas que eu estou indo para lá, elas abriram mão do melhor momento da vida delas também para cuidar de mim. Pai e mãe. É, aí, mãe. Então, assim, são coisas, isso aí transporta para outras pessoas. O Ivan, por exemplo, eu percebi que o Ivan precisa, tanto tem pessoas que a gente está disponível sempre, para qualquer coisa.
Uhum. Lembra que estava conversando fora do ar? Eu me jogo no mar frio, eu não vou Porra. ficar por muito tempo por você. Eu me jogo se eu tiver que tirar você de lá de dentro. Porque se você É, estiver fora, não me impede para me jogar lá, que eu não vou. é mais ou menos assim, é. Você entendeu? Então a gente se mobiliza muito pelos outros. E tem que ser assim. E eu tô falando isso por causa da questão das terapias, né? Eu acho que as terapias, num certo momento, ficaram muito na questão individualista. Ó, seja você o melhor, você é isso, você é aquilo, você é... E isso é por um momento de mundo, talvez, ou de uma coisa nova que apareceu num certo momento e que era o que você falou, é a salvação do mundo. Se você quer se tornar a melhor pessoa, vem aqui que eu te ajudo. Perigosíssimo, perigosíssimo. Há um certo ceticismo seu com relação à terapia, né? Mas, quando eu ouço você dizer que ao mesmo tempo que você tem esse ceticismo, você de alguma forma se entregou à terapia, e num dado momento, dentro da terapia, você pôs um limite até onde a terapia ia, e até onde você diz que não, a partir dali não, isso é importantíssimo, porque isso por si, eu nem sou um grande terapeuta, mas isso por si é terapêutico, né? Mas o que eu entendo, minha percepção humana profunda, e é profunda, se desculpa, desculpa aqui se agora aqui eu pareço um grande expert, mas eu vou falar como se eu fosse, é profundo. É muito mais, é digno de muito mais respeito o cético que se entregou à terapia e foi até onde ele podia ir, porque ele se esticou até onde ele podia, ele falou, não, puta, não acredito na terapia, mas eu vou, e tá, mas, puta, mas chegou no meu ponto, eu não aguentei ir. Então, é o aplauso do cético que fez isso, do que aquela pessoa que já sabia que terapia é um negócio legal, já faz e tal, mas essa pessoa que já gosta de terapia, por exemplo, que é o meu caso, teria ela se entregado a uma outra linha de tratamento que fosse tão estranha a ela quanto era a terapia para o cético? Então, por isso que o cético, quando se entrega à terapia, ele é digno de um respeito e de um olhar do terapeuta ainda mais cuidadoso, ainda mais preocupado, ainda mais ajustado do que aquele que já sabe que a terapia é um caminho bom, vai se entregar, já é terapeutizado, já sabe que aquilo vai funcionar. A mesma coisa que alguém que já passou por um processo de coaching, a mesma coisa, eu tenho uma formação em hipnoterapia, alguém que já passou por hipnose, por hipnoterapia, já sabe, ou não, alguém que é cético com aquilo. Então, o cético tem que ser olhado de um outro jeito, mas quando o cético se entrega aquilo e fala, olha, eu tô vindo aqui, mas eu acho que essa merda não vai dar em nada. Porra, mas se o cara veio nossa, e se veio em casal, então? Né? Eu poucas vezes trabalho com casal, mas nossa, se vem em casal. Aí vem o cara e a mina. A mina fala: olha, Ivan, você é um coach de relacionamentos, eu acredito demais em você, e eu trouxe aqui o meu marido, barra noivo, barra namorado, e ele veio porque eu trouxe. Aí eu viro para ela e falo: escuta, ele tá aqui, né? Você tá aqui. Você teria a mesma coragem que ele de ir num lugar onde você não acredita em nada, mas só porque ele te levou? Porque se você não teria essa coragem, a gente nem pode começar um trabalho a três. Tem que respeitar o cético, né? Porque É, senão não dá nem para começar o trabalho a três. e outra, eu falo, se precisar fazer de novo, eu vou. Eu, Eu sei disso, mas olha só que interessante, sim, olha só que eu sei que interessante, você porque, fala. porque o recurso, você não pode julgar a eficiência do recurso pela preferência ou não preferência de quem já fez ou não fez, de quem gosta ou não gosta. A eficiência do recurso ela é julgada
pela capacidade do recurso de absorver todas as pessoas, as que acreditam e as que não acreditam, e de honrar por grau de reconhecimento e de esforço. Quem já acredita faz muito menos esforço para estar lá. Pregar para convertidos é muito fácil. Exatamente. Agora, você ter uma pessoa que não acredita naquilo pisando no seu solo, você tem que honrar e você tem que perguntar para quem trouxe aquela pessoa. Você que trouxe essa pessoa aqui, no caso do casal, você que trouxe essa pessoa aqui, você iria num solo que você não acredita como ele veio aqui? Porque se você não for, talvez esse trabalho a três não deveria acontecer. Vamos dispensar ele, vamos fazer um trabalho só nós dois, né? Eu estou visualizando um pouco, assim, de casal realmente né? Porque se tá em casal é porque o relacionamento tá ruim e tem no caso que você falou, tem um querendo resgatar e um que não acredita mais no relacionamento. Ou não acredita no relacionamento, ou não acredita que aquele encontro é algo que vai ajudar o relacionamento. Acredita que vão resolver entre eles. O problema é quando eu sou a última opção antes do advogado. Sim. Tá. E eu queria só, assim, eu pensei um pouco quando você estava falando, eu estava pensando em outra coisa, de você perguntar para a pessoa se você iria num lugar como ele veio, onde ele não acredita. Aí é a questão da confiança que existe entre as duas pessoas, que no caso, por isso eu separei a terapia de casal, né? Porque se chegaram lá é porque a confiança ali meio que já está um pouco comprometida. Claro, Independente, claro. independente do assunto que eles vão discutir lá. A confiança foi pro saco já. Não necessariamente foi para o saco, mas assim, é quando um olha para o outro e fala assim: nós não estamos dando conta, né? Quem que procura uma terapia de casal, ou quem que vai procurar uma ajuda para um relacionamento a dois na ajuda ou individualmente? É quem reconhece que. Quem que vai procurar um personal trainer? É quem Então, reconhece que não consegue da gerar. confiança que eu falei, tá? Eu falei da confiança pensando na traição. O casal tá lá indo porque traiu e tá tentando recuperar, mas às vezes tem um problema Isso, é quem reconhece que não que está consegue resolver interferindo isso. aquele problema juntos. Então, aí cabe até que eu ia falar. É o individual, a mesma coisa do cliente de personal, é quem reconhece que sozinho não vai dar conta da questão do exercício físico. Então, A chamo. pergunta, então, para aquela pessoa: você iria num lugar onde você não confia, onde você não acredita por conta dele? Se a confiança está de pé entre as duas pessoas, se você falar para mim, Luciano, vamos andar, eu não vou dar esse exemplo que você já fez, mas vamos andar sobre o mar e a gente não vai se afogar, eu confio no Ivan. Tá, tá, Eu vou, entendeu? Que é diferente se eu não confiasse no Ivan, eu não iria mais nem a pau. tá certo. Você entendeu o que eu estou falando? A Claro, questão não, da. não, entendi, não, entendi. Não, eu não sei se eu ficar, às vezes, porque às vezes eu saio muito do concreto, é isso. Não, pô, se eu confio no Ivan, você pode me chamar para ir, eu vou na tua confiança. Eu sei que você não vai me meter em fria. tá, Apesar de saber que a gente só entra em fria por causa de amigos, porque os inimigos a gente nunca vai. porra, tá aí mais uma frase para você. A gente só entra em fria por causa de amigo. Agora, no panorama de futuro, que eu te perguntei, né? Futuro para você. Você disse algumas coisas, de uma das coisas interessantes que você colocou foi uma questão que me fez olhar e dizer assim: pô, você foi lá, fez terapia, em algum momento a terapia te testou em um ponto que você não quis seguir, e eu quis reconhecer o teu esforço. Sabe, às vezes eu ouço você falar, e eu ouvi você falar isso uns anos atrás, na formação em coaching. Ah, eu fiz terapia, tá, mas quando ela começou a perguntar isso aqui, e ela insistiu, dá a impressão que você falhou na terapia, e ela estava. Não, 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 não. Nem você nem ela falharam, mas você fez um caminho bonito. Você era um cético, você andou, andou, andou. Em dado momento você falou: para, aqui até onde eu vou, e daqui para frente a coisa vai. Ô, Ivan, Pensando.
só para dar uma ilustrada nisso que eu te falei, né? Claro, Pode, pode ser que hoje, se eu tivesse hoje lá, aquele assunto que ela estava tentando entrar, para mim seria de boa. tá certo, tá certo. Entendeu? Então, lembra que eu te falei da música do Oswaldo Montenegro? Sim. Tem uma estrofe que fala assim, ó. Quantos mistérios você sondava, quantos você conseguiu entender? Quantos segredos você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. É isso. Então, naquele momento, aquilo para mim era intocável. Hoje, foda-se, se quer falar daquilo, vamos, não me faz, vai. Então, aquilo foi se resolvendo. Talvez se ela talvez tivesse tido uma outra abordagem, pode ser que a gente conseguisse falar mais. Enfim, é bem essa estrofe dessa música aí, cara. Então, Que mais? Futuro profissional, esse mundo digital, como é que tá te afetando? O mundo. Me fala, vai continuar morando em São Bernardo? Ivan, não sei, cara. Eu acho que tudo é o que eu te falei, a gente vai vivendo e vai construindo a nossa história. Você me conhece, sabe que a Moca para mim é o centro do mundo. Adoro morar na Moca, gosto da Moca, mas, cara, mas hoje eu estou em São Bernardo. As pessoas falam, pô, e aí? Você tá gostando de São Bernardo? Cara, tô, porque hoje eu moro aqui, mas que eu gosto muito mais da Moca, eu gosto. Como é que a gente se conheceu, Luciano? Foi num evento que eu fiz lá em Anguera para os alunos, acho que era do Dia do Profissional de Educação Física. Aí eu convidei pessoas que nem te conhecia, né? Eu ia convidar pessoas que eram referências ou que tinham posições de destaque em algum local. Então eu levei o Dinho, que era superintendente da CM lá de Guarulhos. Foi o Rogério e a Patrícia, a Pati Medeiros, que o Rogério era coordenador da Bodytech e a Pati era a mulher dele. Foi o Carlos, o Carlão, que era coordenador geral da Biorritmo. Foi, eu não lembro se tinha mais alguém. Tinha um cara que era dono de uma das escolas particulares principais lá de Guarulhos. E aí a Ana Andrade falou: pô, eu tenho o Ivan de Marco, ele é um cara. Eu falei: traz o cara aí, vamos ver o que rola. Eu precisava de mais uma pessoa, pelo que a gente tinha feito. E aí você foi, meu, e foi super show de bola, cara, porque a Aninha falou, não foi assim, traz o Ivan que é. Falou que você que era da competition, que você fazia isso, fazia aquilo, deu um mini culto, eu falei, não, traz para a gente falar da profissão de educação física em várias vertentes. Era a CM, academia, não sei o quê, era Isso, a né? Bodytech, que era academia de bombadinho, de bacana, Profissional era de educação física, não sei o que, perspectivas, né? Era não sei o que. perspectiva do profissional de educação física, é isso aí. O título era esse. E foi uma discussão, e foi um evento super bacana, É, cara. porque aí eu fui lá e desci o cacete, porque aí eu fui lá e falei assim: bom, eu vim aqui para falar do profissional de educação física, quais são os futuros e perspectivas. Eu vou dizer para vocês: as perspectivas são uma merda. Eu comecei mais ou menos assim. Porque se É, você pensar que um colégio público paga 1,99 por hora, se você pensar que uma academia paga X, então as perspectivas de ganho são uma merda. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar que você vai ter que fazer alguma coisa nova. Aí todo mundo deu risada naquela sala Santander, né? é, Aí eu falei, então vamos lá, eu vou contar para vocês o que eu faço, né? E o que eu imagino que vocês podem falar. E foi muito legal, cara. Foi um negócio muito bacana. Aquele e dia. aí, em cima disso, o futuro profissional hoje, sinceramente, eu tô falando isso hoje, mas é um sentimento que eu tenho há um bom tempo. Eu estou meio perdidão, não sei. Porque eu deixei o personal muito tempo atrás, deixei o esporte também por conta da faculdade. Uma construção que eu fiz. Eu falei, eu não vou ser preparador físico a vida inteira, que um dia acaba. Tentei o futebol um bom tempo, que era o que eu gostava, o que eu sabia. Vi que não ia dar, eu falei, bom, tenho que construir minha carreira profissional em outro lugar. Foi bom tudo que tem, graças à educação física, mas hoje, com a questão da educação,
que aí nós vamos ter que um dia ter uma conversa dessa para falar de políticas públicas, que é muito mais sobre pessoas do que todo mundo pode imaginar. Talvez. Você falou que não tem a ver com o escopo do podcast. Eu falei, tem muito mais do que você pensa. Também não sou nenhum expert em política pública, Mas eu mas soltei lá, você viu? Eu soltei isso no primeiro episódio. Eu falei, bom, alguém pensou que tem políticas públicas? Eu não sei se tem a ver com o que. não foi. Então, eu vi no Instagram No e você Instagram eu respondi, é verdade. não sei o quê, Eu não e ela sei se falou, tem eu a falei, ver. Ivan, mas como você vai falar que política pública não é sobre pessoas, cara? Mas eu não sei se tem a ver com o que eu domino, né? Não, lógico que tem, né? Sobre pessoas. É Eu sobre também não, pessoas. eu também não conheço muito de políticas públicas e falar assim, pô, e isso daí também foi um dos insights que eu tive para o futuro. Vou falar o que sobre o que ele está falando sobre uma página no Instagram, não sei o quê. Porque, cara, o que eu fazia lá nas instituições de ensino que eu trabalhei, nada mais era do que políticas públicas. Eu vou te fazer uma pergunta. Pensa, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos entrar nisso aí. FIES é uma política pública. FIES é uma política pública. É boa? Então, essa questão eu não tenho conhecimento para analisar. Se Não, você me sai do conhecimento, vai no popularzão, Não, não, vai não, no não. bate-papo aqui. É Se eu vou boa. se eu vou na minha vontade, eu vou dizer não. Por que não? Cotas, eu acho cotas legal? Não, não acho Não, vamos cotas ficar no legal. FIES, João. Vamos ficar no FIES. Por que não é boa o FIES? Porque na minha opinião, eu não tenho conhecimento. Na minha opinião, faltam duas coisas: falta transparência e falta acesso. Essa é a minha opinião. Joia. Então, FIES é uma política pública excelente, mas não da maneira que ela é colocada aqui. Porque o FIES dá acesso à faculdade a pessoas que não tenham, só que tem uma coisa que aí é a política do público. Cara, eu sempre combati o FIES, sempre abri a boca. Nas minhas maiores discussões com os diretores que eu tive foi em relação a isso. Todo mundo falei, cara, o FIES é a pior coisa que está acontecendo. Porque um curso de educação física, quando o FIES entrou, lá onde eu trabalhava, era por volta de R$ 380. Se o Ivan prestasse um vestibular lá, entrasse, ia pagar R$ 380 de mensalidade. Quando veio o FIES, a mensalidade para quem entrava pelo FIES foi para R$ 1.700. Mas pode aumentar sim? Aí que vem algo que você falou de desconhecimento. O valor do curso sempre foi 1.700. Juridicamente, você pode dar desconto, que chega em 380. Por que é isso? Porque se eu quiser aumentar o valor do meu curso, é só eu tirar desconto. O desconto eu posso tirar a hora que eu quiser. O que eu não posso é cobrar mais de 1.700. Então, o FIES veio com o governo porque é 1.700. Então, foi um acordo entre o governo e donos de faculdades. O Ivan vai pagar 1.700. E o FIES era pago assim, todo início de semestre. Quantos FIES você tem na tua instituição? Eu tenho 1.000 FIES. No valor de quanto? 1.700? Faz a conta. 1.700 vezes 1.000, está aqui o teu dinheiro do semestre inteiro. E a instituição particular de ensino ficava feliz pra cacete de receber isso, não se preocupava em prospectar, não se preocupava, estava ali, estava garantido. Então, Outra coisa, é é para isso. acesso? É para acesso. Então, eu brigava com os alunos, eu falei, filho, se fosse uma coisa séria, você põe 400 e deixa 1.600 para arredondar o número, com o valor que você está pagando de FIES e está batendo palma para o governo, se fosse uma instituição séria, essa aqui, que eu trabalho e que você estuda, teria 4 igual você aqui. Só que a faculdade com 4, ela ia ter que pagar 2 professores a mais, por exemplo. E só com um, eu tenho. Então, é como se pensam as coisas. Então, política pública você faz e pode pensar nela direto no que você trabalha.
O que você faz para um, você precisa replicar para 1000. Então, você pode fazer política pública de relacionamento. O quanto que o governo gasta com advogados, por exemplo, por causa da Maria Lei da Penha. Pelo amor de Deus, isso Talvez. dá 8 Não. episódios de podcast. Isso dá 8 episódios de podcast. Talvez, se tivesse uma política pública de relacionamento, onde você ensinasse as pessoas de relacionamento, os relacionamentos não chegariam a esse ponto. Isso é política pública. Luciano, um semestre no ensino fundamental, um semestre no ensino médio e um semestre no ensino superior de educação relacional, você tem uma geração inteira com menor conflito de relacionamento, redução de taxa de divórcio, redução de violência doméstica, redução de gravidez indesejada na adolescência. Você tem um negócio, um semestre de educação relacional feita por profissionais, mas isso é um outro negócio. Deixa eu te explicar. Com política pública, você sabe conversar e você sabe o que é. Como eu passeio com o meu cachorro aqui, eu fico pensando assim, este bairro que eu moro é muito legal. Ele é feito de pessoas muito legais, inclusive. Só que não sei por algum motivo, há muito tempo essas pessoas elas não se falam. Se essas pessoas se falassem, há alguns espaços aqui no bairro que são públicos que já podiam ter virado praças, praças iluminadas com bancos onde as pessoas podiam se encontrar. E não aconteceu. Ainda assim, do ano passado para cá, quando começou esse número infelizmente aumentado de mendigos, moradores de rua e assaltos, eu encontrando pessoas na rua, eu quase tendo sido vítima de assalto ano passado, numa determinada situação, eu comecei a falar com essas pessoas que passeiam com o cachorro, falei, escuta, o que vocês acham da gente começar a combinar de uma vez ou duas por semana, num horário da noite, marcar um ponto de encontro numa determinada esquina, os donos de cachorro se encontrarem e passearem por meia hora juntos. Não houve uma pessoa que dissesse que não era uma boa ideia, só que até hoje isso não aconteceu. Isso é uma política pública? Isso é uma política pública de ocupação de espaço. Toda política pública boa fica só no papel. Então, Porque ao invés de falar com essas pessoas, você não cruza com alguém e fala, bichão, vamos lá naquela praça andar, nós dois. Amanhã vai ter 3, 4, 5. A minha irmã mora em São Caetano, num lugar onde tem um prédio e uma praça na frente. A praça em frente ao prédio dela, cara, é super frequentada, iluminada, onde as pessoas ocupam, não tem violência, cara. Uma pergunta só que eu vou te fazer agora. Você claro, já propôs isso para essas pessoas? já falei, Não, podemos começar nós dois. não. Inclusive, Você já falou, vamos agora? não, não foi o vamos agora, porque essas pessoas eu as encontrei quase 100% das vezes, ou quando eu estava eu na porta do meu prédio, ou quando estavam elas na porta do prédio delas. Não, elas estavam terminando a ronda de passeio delas. Não era assim do tipo, estamos começando o nosso passeio agora, estamos Estou saindo. fazendo agora o advogado do diabo, tá? Se você está tão disponível a isso, e você tem o seu tempo, você faz o teu tempo. Você não tem um emprego fixo que fala 8 horas tem que estar lá, 6 horas tem que Não sair tenho, daqui. não O tenho. teu tempo é você quem faz. Então, a hora que você encontrar com uma pessoa dessa, você na porta do seu prédio, retornando do seu passeio, se permita mais meia hora e fala, pô, eu vou com você. Eu sei. Agora, Conversando, vai ser gostoso. não, Amanhã a pessoa vai tocar o telefone e vamos repetir o que nós fizemos ontem. então, aí, mas o que eu queria te dizer é isso. O que eu queria te dizer é isso, é que eu não fiz, eu não tenho a vocação para ser este militante que pega a pessoa pelo braço e vem, mas eu dei meu telefone. Eu dei o meu Instagram. Algumas. Não era uma gostosinha, não, né? Nenhuma. Era um sinal. Agora eu segurei, eu não segurei a Não tem piada. problema, não tem problema. Eu não tenho a militância
de chegar lá e falar, venha, vamos passear. Eu não sou aquele cara, o que nós queremos agora é isso, e quando queremos agora. Eu ainda não sou esse cara, Mas não é mas eu isso que dei eu meu estou falando. telefone, eu Não é dei isso o que eu estou falando. telefone, eu Acho falei, que ó, política. Fala, vai, eu dei vai, meu vai. telefone e falei, ó, se quiser, entre em contato comigo. Eu sou o cara que posso começar, junto com você e mais duas pessoas, um grupo de WhatsApp. Uma vez começado esse grupo de WhatsApp, eu, você, vamos falando com outras pessoas, incluindo outras pessoas no grupo. Uma vez que a gente inclui um grupo, porque eu entendo que essas coisas elas vão acontecendo devagar, porque eu falei para essas pessoas no bairro, eu falei, as pessoas aqui do bairro são muito legais, só que elas têm medo de gente, principalmente depois da pandemia. Mas Então, é- não é tão fácil assim chegar e falar, me dá o seu telefone. Não é tão fácil. É quando o meu cachorro gosta do cachorro dela, o cachorro dela gosta do meu. Aí ela pergunta: como chama o seu cachorro? Eu falo: chama Eros. E o seu? Ah, o meu chama tal. E como é o seu nome? Ah, e o seu? Poxa, você passeia sempre aqui, tá? Poxa, você já reparou que não tá tão seguro, tá? Sabe, poxa, você acha que. Quando a conversa chega nesse ponto, aí eu falo: puxa, olha, sabe, eu tenho pensado, o que que você acha? Aí, quando abre esse espaço, eu falo: ó. Você não quer me dar seu telefone? Eu estou montando um grupo de WhatsApp, quem sabe. Então não é uma coisa que é feita assim, eu saindo na rua com uma bandeira. O que nós queremos agora? Segurança na rua. Quando queremos? Agora. Não é assim. mas eu também não estou. A minha ideia também não é essa, Ivan. O que eu ia falar assim, a política pública a gente é difícil de implantar por causa disso. Porque sempre alguém tem que levantar uma bandeira e se Tem, colocar assim, vamos fazer, vamos. tem que ter o cara, tem que ter o Che Guevara na rua, tem No que meu ter. ponto de vista, Ivan, não tem que ter, cara. As coisas são mais simples do que a gente imagina. É isso que você me falou de, pô, tem que ter uma conversa, tem que ter um grupo do WhatsApp, eu vou incluir uma pessoa, depois eu vou incluir. Isso daí, cara, nessa história que a gente tá conversando aqui, isso aí chama-se burocracia. Você está burocratizando essa ação. O que eu não estou te falando isso, eu estou vendo de fora e não vou te falar que eu faça também. Mas assim, se você encontrar com essa pessoa, que você bater um papo no portão, ela já se abriu para a conversa. Porque você conversou no teu portão. Você vai falar, cara, vamos junto, acho que eu tenho mais meia hora, o meu cachorro quer andar mais um pouco. Podemos ir junto? E o papo vai rolando? Está feita a política pública. Porque amanhã esse cara vai ver. É lógico que não vai ser 100% isso, mas a maioria das pessoas vão enxergar que é muito mais confortável, muito mais bacana, muito mais relaxante eu ir passear com o meu cachorro na companhia de uma outra pessoa, onde eu possa conversar, e um outro cachorro. Então, isso é agradável, porque nós, seres humanos, por isso que eu acho que tua frase é sensacional. É sempre sobre pessoas. Você e teu cachorro sozinho não é sobre pessoas, cara. Não é. Agora, você com o seu cachorro e uma outra pessoa com o cachorro dele, aí é sobre pessoas, você vai estar trocando ideia. É sempre Amanhã, sobre pessoas e sobre cachorros. amanhã esse cara vai falar, encontrar um amigo dele, e, pô, ontem eu encontrei um xarope lá na não sei o quê. Ele sai para passear sempre a mesma hora que eu. Ele não sabe que você estava voltando. Amanhã o que ele vai fazer? Vamos junto? Vamos. Pô, vamos passar na porta do prédio daquele doidão lá que tem o cabelo que nem eu não sei o que, um cachorro com nome doido. Vamos passar na porta do prédio. Se ele tiver, é gente boa. Já são três. Então as coisas vão acontecendo. Então a burocracia nas políticas públicas é outra coisa que emperra. É lógico que pensar em política pública governamental é uma coisa complexa para cacete, mas nós podemos começar a fazer as nossas políticas públicas. Eu queria te perguntar duas ou três coisas mais. Vamos pensar assim. Eu quero saber primeiro, recentemente você passou por coisas que te transformaram. Eu quero saber pontualmente, assim, bullet points. Você põe assim, um tracinho, né? Duas coisas que você aprendeu recentemente que você não tinha aprendido até hoje na vida. Duas coisas que eu aprendi recentemente que eu É, nunca que você tinha. coloca assim em
um tracinho aprendi isso, outro tracinho aprendi isso. Apesar de sempre falar, apesar de sempre falar que o problema, aquela frase que eu falei, o problema, o menor problema que eu enxergo nos outros para a pessoa é o maior problema delas, eu aprendi isso com o que nós conversamos fora do ar, lá que eu estava falando da crise de ansiedade que eu tive em agosto do ano passado. Eu via pessoas passando por aquilo, eu falava, pô, puta frescura do cacete, isso aí é coisa de, né, fala modista, ah, isso é coisa de burguesinho, isso é coisa não sei o quê. Cara, não é. O negócio é sério, então eu aprendi a respeitar mais o problema dos outros, mesmo que eu tenha comigo aquela coisa, só é frescura. Esse é Então, um. Segundo tópico. segundo tópico que eu aprendi na vida que eu nunca tinha, acho que me respeitar mais. Tá. Quero saber outra coisa, também bem pontual, assim. Duas coisas que você nunca mais vai fazer na sua vida. Que você Porra, aprendeu recentemente, você nunca mais vai fazer. Que você fez, você nunca mais vai fazer. falar que é frescura, qualquer coisa que venha dos outros. Ah, isso é frescura tua. E outra, nunca mais ser o meu melhor inimigo. Essa é ótima. Luciano, você é um cara que está numa transição profissional, está procurando o que fazer da vida, e quem está numa situação como essas, entre outras coisas, tem tempo livre. Tem muito tempo nas mãos. Isso às vezes é angustiante, eu sei como é, mas às vezes não é angustiante. Isso deve estar te dando tempo para fazer algumas outras coisas. Entre essas coisas, deve estar entrando em contato com filmes, com livros, com autores e tal. O que você sugere desse tempo de ócio? Eu não quero saber assim do tipo, não, para quem está procurando educação física, desse tempo de ócio, o que você recomenda de leitura, de filme, de. O que eu estou lendo hoje? Isso, que você está lendo hoje, você está assistindo hoje? Sandra Carneiro, Conexão Galileia. O amor continua entre nós. Isso é uma das coisas que eu estou lendo. Dá um rápido spoiler. O que é esse livro? É sobre? É sobre religião, é sobre espiritualidade, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Se Legal. você me perguntar quais. Eu tenho um livro aqui que chama assim, Os 50 Maiores Erros da História. Eu não Adoro. li ele, eu não li ele inteiro ainda. Tem algum. Faz tempo que está aqui, ele está encostadão lá, preciso resgatar para ver se o que eu estou pensando hoje tá lá. Os 50 maiores erros da história. O primeiro, eu colocaria, por questões de humanidade, o que poderia ser diferente na humanidade a partir de feito a escolha. Liberto Jesus ou Barrabás. O curso da história seria outro. Ó, Apesar que, na minha opinião, não dava para ser diferente. Porque as pessoas estudando, lendo sobre isso agora e buscando, assistindo uns filmes também relacionados a isso, buscando isso, as pessoas evoluíram e estão voltando a ser o que eram ou sempre foram o que eram naquele momento. Então, não tinha como ser diferente, mas eu acho que esse foi um grande erro. das pessoas falecidas, não vale falar Jesus, não vale falar Pelé. Quem que você gostaria de ter conhecido? Uma. E das pessoas que estão vivas, quem você ainda gostaria também de conhecer, um jantar, uma tarde batendo papo? Eu acho que uma pessoa assim cativante que eu gostaria de ter conhecido foi uma pessoa que você conheceu, pelo menos no final da vida dela, que foi o Rubem Alves. Uma que está viva, que me cativaria hoje para conhecer, caraca, mundialmente. Sim, sim, mundialmente, não importa, tá viva. O importante é estar vivo hoje. Um amigo meu, Cara, um amigo meu recentemente falou Zagallo, quer dizer, tá vivo. eu ia falar do esporte, uma pessoa que nós já conversamos hoje, acho que eu me sentiria assim muito confortável e querer sugar um pouco do conhecimento dele seria o Abel Ferreira.
Luciano, tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado e eu não perguntei, ou tem alguma coisa que você gostaria de falar e a gente não falou aqui? Fique à vontade para falar agora, porque nós estamos para. Falar que nós não falamos, acho que tem um monte de coisa que a gente poderia estar falando e a gente pode Então marcar um nós vamos outro ter que marcar um que segundo. vai acontecer. Você perguntou que não perguntou que poderia ter perguntado se talvez eu precisasse de dinheiro hoje, de alguma coisa assim. Você está falando de Tá muito dinheiro? certo. Então, pô, eu responderia que sim. Então eu tenho uma curiosidade, eu quero saber do Tufão. Pô, o Tufão tá na casa, tá com da Cláudia, o Tufão, né? Tá Mas certo. está cada vez mais revoltado, cada vez mais bipolar. É uma figura, aquele cachorro é uma figura. Luciano, eu não tenho como, assim, expressar o meu agradecimento de um jeito melhor do que dizer, porra, cara, você é um grande amigo, a felicidade que eu tenho de ter podido gravar com você aqui é enorme. É, eu tenho muita gratidão, eu tenho um agradecimento por ter te conhecido pelas mãos da Ana Andrade, é verdade, naquele evento, mas ali parece que nem foi pelas mãos dela, porque depois que ela me apresentou para você, não é que ela saiu da minha vida, mas você se tornou mais importante do que ela na minha vida. Ela vai ouvir eventualmente um disso aqui, coitada, não é para fazer mal para ela, mas é fato, a gente ficou mais em contato Não, isso são coisas da vida, cara. a É partir a daquele vida dia. traça essas linhas e, meu, é cara de boa, não tem, né? Mas você é uma pessoa de quem eu gosto muito e eu estou muito feliz que você gravou esse episódio comigo aqui, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por isso. Tenho certeza que muita coisa que você falou aqui é de muito valor para muita gente que escutou você falar e fez, e honrou, não só honrou a nossa amizade, honrou tudo, mas honrou o nome no meu trabalho aqui, que é sempre sobre pessoas. Você mostrou você mostrou, inclusive, facetas suas que eu não conhecia. Obrigado, viu, de coração. Esse é o novo Luciano, se descobrindo. Ivan, eu que agradeço, cara, assim, de coração também, porque você falou uma coisa aí que para mim é verdadeira, assim, nós termos o tempo livre, porque nós decidimos tê-lo, é uma coisa. Agora, você ter o tempo livre imposto por circunstâncias e situações não muito agradáveis, como um desemprego, alguma coisa, isso é angustiante, cara. Então, eu tenho muito tempo livre esse tempo todo e tá difícil organizar as coisas, as ideias com tanto tempo livre, tá? E então, assim, agradeço demais o convite de estar aqui batendo papo, estar falando, a hora que você quiser, estou à disposição e, meu, e você sabe que se precisar de alguma coisa para tocar para frente o que eu estou pensando, vou te ligar e eu sei que a gente vai conseguir fazer o tocar para frente isso aí. Com certeza, com certeza. Tá bom? Tão Beijão. grande para você, um abraço, obrigado, viu? Sempre que precisar, estamos aí, casal. Valeu. Abraço.